instâncias repressoras que atuam sobre nós é a mãe. Gaiarsa, eu sou mãe, e não só mãe, já fui filha. Isso é muito forte e vem frontalmente contra a ideia que nos foi passada a vida toda de que mãe é isso mesmo, é santa, e de que ser mãe é padecer no paraíso. Você acha mesmo, cá entre nós, ou você já tinha reparado que ela talvez não seja tão perfeita assim? Sabe, não é a mãe, cada mãe individualmente, não é que ao se fazer mãe, toda mulher se faz psicopata, não é bem essa a ideia. Mas ela é o veículo social de formação do cidadão para a sociedade em que ela vive. Nesse sentido, toda a influência pedagógica, a influência educativa da mãe é modeladora, isto é repressora. Ele tem que ficar bonzinho, ele tem que ficar um cidadão útil, que trabalha, que segue as leis e os conjuntos de regras do seu mundo. É a mãe que ensina isso para as crianças. E nesse sentido, não sou eu que digo, todas as escolas de psicoterapia, hoje em dia tem até a brincadeira, ficou quase popular, você tem que matar a sua mãe. O que, aliás, é uma ideia boba, porque ninguém consegue matar a mãe dele, se você quer saber, por mais que você faça. Você fala, tudo isso que você diz, além da escola de psicologia, vem do seu consultório, vem da sua experiência com seus pacientes, ou você também teve essa mãe? Eu tive 4 casamentos, 4 filhos próprios, 3 impróprios, que são os filhos da minha mulher, e durante 50 anos basicamente, eu só ouvi queixa familiar no consultório. 9/10 do que se fala em consultório de psicoterapia é queixa de família. Porque minha mãe, porque meu pai, porque meu tio, porque olha quando era pequeno, e vai embora, não acaba mais. Só queixa de família a gente ouve. A sua mãe como é que era? A minha mãe, olha, nem muito para lá, nem muito para cá. Não era brutal, fazia sermões um pouco compridos, como todas as mães. Ela tinha uma alta consciência social, era embora analfabeta, ela teve um papel bonito na cidade, cuidando dos desvalidos com muito empenho. Tinha bem a noção de, eu fui pobre, miserável e sofri, eu quero que os outros sofram menos. Mas era uma pessoa daquele tempo, 7 filhos, ela chegava a fazer pão em casa, além de cozinhar, costurar, lavar roupa e tudo mais. Então eu diria que ela tinha todos os direitos do mundo de ser pelo menos meio nervosa, isso ela era. Você diz, por exemplo, que uma mãe profissional realizada num trabalho, ela provavelmente vai ser melhor mãe do que a mãe que fica em casa e que pressupostamente deveria ser a melhor mãe, porque tem o tempo todo para dedicar para os filhos? Com toda certeza, em 2 aspectos. A mãe que fica em casa, hoje em dia isso está um pouco melhor, porque a televisão traz o mundo para dentro de casa. Mas há 40 anos atrás, a mãe era obrigatoriamente a pessoa mais ignorante do mundo, porque ela era mantida fechada em casa. O padrão machista era, olha, mulher é feita para ficar em casa, no melhor dos casos, se fica na janela meia hora por dia para ver a praça, porque o resto você fica aí dentro. É a melhor maneira de criar um débil mental. Você percebe? Ia educar depois seus filhos. Que ia educar os seus filhos. De que jeito ela ia educar? Se ela era uma tremenda ignorante, e pior do que isso, ninguém deixava ela aprender. Hoje melhorou um pouquinho com a televisão que trouxe o mundo para dentro. Mas por que os filhos reclamam da ausência da mãe? Aí é muito difícil saber se é um sentimento verdadeiro ou se é de novo preconceito. A gente tanto ouve dizer que mãe, filho, que os filhos começam a te cobrar e a exigir em função do que dizem. Agora, Gaiarsa, não é possível que esteja todo mundo equivocado, não? Porque você estava dizendo agora, é impossível matar a mãe. Exatamente, volta todo mundo para a mãe sempre, sempre, com o chego do lar, que é a mãe. Os homens procuram mulheres à imagem e semelhança ou o oposto da mãe, mas o referencial é sempre a mãe. Não é possível que, mesmo por instinto de sobrevivência, será que a gente não percebe isso? E por que não foge dessa influência? Não, querida. O escravo, o exemplo bom, acho que responde na hora. Todo mundo falava mal da escravidão. No dia da libertação dos escravos, foi a maior festa no Brasil, provavelmente. Uma semana depois, 90% deles voltaram para as fazendas. Você vai dizer que a fazenda escravagista era muito boa, porque os escravos voltaram? O que é? Era péssima, mas eles não tinham outra alternativa. E como eu disse, primeiro isso, até para a escravidão eles voltaram, mostrando que os hábitos são mais importantes que os sentimentos. Os escravos não tinham a menor competência para ser livres. Então saíram, ficaram uma semana fora, voltaram todos para a fazenda, eles não tinham como viver. Há certa semelhança nas pessoas que saem da família e voltam da família. E sem esquecer o dado básico, a família é o mais
velho e o mais perdurável dos nossos hábitos. Ela tem a força do hábito, uma força brutal. De quando não sei o que fazer, vem a mãe e vem a família. Xingar a mãe já deu muito crime. Sim, sim. E daí? E daí? Pergunto eu. Vou pegar uma colateral curiosa. Xingar a mãe dá crime, mas mãe xingar o filho não dá. Agora sou eu que pergunto, por quê? O moleque ou a menina, por que é que tem invariavelmente menos valor? Porque em todo atrito entre mãe e filho, invariavelmente todo mundo diz, a mãe tem razão. Primeira besteira, ninguém tem sempre razão na vida. Ninguém, nunca, mas nem o mais sábio dos sábios. E segundo lugar, isto é péssimo para a criança. A criança é sempre o bobo, o que não sabe nada, o que tem que aprender, o errado, e isso dá aos nossos sentimentos mais fundos de inferioridade que duram a vida inteira. Dizer eu não sou nada, eu sou um banana, porque ela é tudo. Ela é que sabe, ela é que faz, todo mundo diz que ela é tudo, e portanto eu não sou nada. Veja você a que consequências leva essa bonita ideia de mãe, fazendo muito mal para as pessoas. Você, no seu último livro, Família e Política, cita as mães como o maior partido conservador do mundo. É isso que você está dizendo até agora. Agora, o que quer dizer? Que, ao contrário do que se pensa, ser mãe é uma função política? Extremamente importante. Vou dar os 4 argumentos rapidinhos, como é que se prova que as mães são o maior ou mais esmagador partido conservador do mundo e, portanto, as maiores reacionárias politicamente. Primeiro, são em maior número. Não há partido que tenha maior número do que o de mulheres mães. Segundo, elas exercem uma tremenda influência durante 20 anos sobre 3 pessoas. 4, 5, os poucos da família. Veja que influência brutal, que lavagem cerebral que elas fazem. E, enfim, eu sei qual é o maior desejo de todas as mães do mundo. Qual é? É que o seu filho seja bem adaptado a esta porcaria de mundo e, se possível, bem-sucedido. Isto é, que ele seja um grande FDP, compreende? É o sonho de toda mãe. Que ele seja um super executivo, um super político, um super militar, para continuar essa bandalheira inteira. Então a mãe é o maior partido conservador do mundo. E uma provazinha nada, uma prova desse tamanho foi a passeata famosa da família em 64, que foi o sinal para os generais fazerem a Revolução General. O general só fez o que fez com o aval da mãe. Com o aval da mãe. Quando as mães disseram, salve-nos, ó papai querido, ó grande e poderoso patriarca. Então eles tomaram conta do poder. Não foi só isso, evidentemente, mas como gesto simbólico, foi de um valor inacreditável essa passeata. Olha aqui, foi bom você falar de patriarca, porque no próximo bloco eu gostaria de falar desse pedaço. O outro lado, o lado masculino. Continuamos a falar da família no próximo bloco. O pai e a esposa. Vendo a entrevista do Dr. Gaiarsa, a gente tem que perceber que tudo que ele está falando, as críticas que ele está fazendo à família e às mães, vem de um homem, um macho. Será que essa visão não estaria comprometida em sua origem, Gaiarsa? E o pai? E a responsabilidade dele nessa história toda? Metade dos pais brasileiros são alcoólatras crônicos. Já pensou nisso? Todos os homens que estão fora do sistema econômico, que não tem registro de nada, que são multidões no Brasil, todos aqueles que têm até 2 salários mínimos, eles chegam, 90% deles chegam em casa de noite de cara cheia. Os 5% superiores chegam em cara bêbados de uísque, só que os primeiros era com pinga. 90% com pinga e 10% com uísque. O pai brasileiro é um dos pais mais omissos do mundo, a tal ponto que a nossa justiça, que é tão lenta como uma tartaruga, só uma lei ela aplica com rapidez, é a questão da pensão dos filhos. Se um pai não paga pensão de filho, em uma semana ele pode parar na cadeia, em uma semana. Não há nenhum processo no Brasil que corra com essa velocidade. Por quê? Porque o pai brasileiro, se puder, ele tira o corpo, não paga nada e se manda. Então, primeiro, a enorme quantidade de pais brasileiros são de péssima qualidade. Porém, vamos respirar e vamos acreditar. Está surgindo uma nova raça de pais. Mais responsáveis, mais presentes, mais participantes, mais repartindo tarefas. Que o feminismo trouxe, uma atitude feminina trouxe isso. Possivelmente, uma grande conquista do feminismo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é muito plausível que os homens estejam, alguns, os melhores, eu diria, francamente, estão respondendo à sua distância, à sua ausência. E, além disso, você sabe que a maioria dos pais
mesmo agora os que ficam em casa e que não são bêbados. Ou são ausentes, o pai que vem às 11 para dormir, levanta às 7 e desaparece, vem às 11 dorme, levanta às 7 e desaparece. Ou o pai que chega lá, enterra a cara no jornal, na televisão, não abre a boca. Ou, o que ainda é extremamente comum, o pai meio grosso, meio autoritário. Ele não está sabendo o que acontece na casa e ele entra lá de botina, pisando e dizendo o que tem que ser feito. Isso é um fenômeno só brasileiro, é? Eu acho que não, acho que não. Embora, veja, também ele tem todo o apoio social, porque pai é pai. E as pessoas mais frágeis de cabeça ficam assim, inflacionadas com a função de pai. Uns ficam muito chatos dando aulas intermináveis, achando que criança é um débil mental e aproveitando a audiência para ensinar. E os outros são moralistas ferrenhos, que parecem perseguições brutais em família, a meninos, meninas principalmente, um horror. Você acha que a gente que traz das frustrações de fora de casa, traz para dentro de casa, é isso ou o que veio antes? Esta é a maior função política da família, é absorver 90% dos descontentamentos sociais, transformando na novela familiar. Não é a economia, não é a política, não é a loucura do mundo que me preocupa. É esta megera que está do meu lado, esta chata. Se ela não existisse, eu ficaria feliz. A ideia de muita gente é esta. Se esse traste não estivesse aqui, eu estava feliz, eu não tinha problema na vida. Ou por quê? Porque é muito mais fácil eu brigar com a mulher do que brigar com o Sarney, minha cara. E minha mulher tem que aguentar. E o Sarney, se eu chegar perto da Alvorada, eles me põem num camburão. Aliás, foi bom você falar do Sarney. Vamos continuar aí nessa história do pai. Não te parece que o Brasil é um país que procura o pai? A gente está falando de mãe. Absurdamente. Porque nós já tivemos os pais dos pobres, Getúlio Vargas, Jango Goulart. O Estado brasileiro, o que o público, o que o povo espera do Estado é sempre uma posição paternalista. Profundamente paternalista. Então, nós estamos com falta de pai, quer dizer, não é só essa mãe problemática que nós temos. Com toda certeza, com toda certeza. Eu estou lamentando a falta, não estou dizendo que ele não é importante. Ele é extremamente importante. Aqui tinha um gancho interessante, como é o paternalismo, exatamente. Olha, em relação ao governo, exatamente o que a gente diz em relação aos pais. Porque também os pais, quando você fala deles, você enfeita. Você acha que ele era bom, se ele fez besteiras, você desculpa. No fundo, ele me amava, me tratou com casca e tudo, hein? 20 anos, mas no fundo me amava. Uma banana para esse tipo de amor. Vá amar outro. Eu, desse jeito, não quero. No entanto, a gente continua dizendo e esperando que pai é maravilhoso, pai acompanha, pai faz isso. A gente passa exatamente a mesma expectativa para o governo e ficamos todos esperando que ele faça, Meu pai, eu aprendi que ele não fazia porque ele não fez. eu vivi isso. Lá eu continuo esperando que ele faça. Sabe, o brasileiro tem a mania de dizer que o governo é culpado de tudo. Quando é muito evidente que num país as relações são extremamente amarradas, somos todos participantes neste horror de vida que está aí. Somos todos partes dele. E não é só o governo que faz besteira. Agora, a escola não viria para resolver esse problema? A escola não representa, de fato, a ruptura. A criança sai desse esquema de influência tenebrosa da família sobre ela quando ela vai para a escola, não é isso? Encontra outra pior ainda. Idealmente, de novo, você lida muito com noções ideais. E acho bom, seria bom se fosse assim. Mas o nosso programa escolar, falo da rede escolar oficial. Algumas escolas particulares são diferentes, são definidamente melhores e fazem novos ensaios. Mas o circuito básico de escola, aquilo é um tormento para a criança inútil. Sabe, espera-se que crianças de 6 a 10 anos fiquem paradinhas durante 2 horas, depois mais 2 horas, ouvindo um adulto pouco interessado falar de coisas pouco interessantes. Isso é um tormento para uma criança, é um verdadeiro suplício. Mas a ameaça do exame passa de ano, não passa. Muitos pais, se não passa de ano, apanha. Professores tirânicos, é uma velha história conhecida. Professor neurótico tem de monte, porque eles têm uma vida muito exigente, são mal pagos antes de mais nada. Então não são quase... E, enfim, depois que você sofre 8, 10 anos de escola, vamos fazer um teste. Quanto ficou na minha cabeça de tudo que eu aprendi? Se sobrou 5%, eu sou um gênio. Quer dizer, o que acontece? A Não criança adiantou tenta nada. lá e, na verdade, ela se abstrai. Ela aprende a se alienar.
A frase que você mais ouve na escola é: menino, preste atenção. Então o menino aprende. O que quer dizer prestar atenção? É ficar olhando para ela. Se eu fico olhando, ela não diz preste atenção, porque eu estou. Eu fico olhando e pensando em outra coisa. E eu começo a sair do aqui e agora, eu começo a me dissociar em dois, eu começo a me alienar. Isso a criança faz com a mãe também, quando ela é repetitiva, não? Essa é a primeira das lições maternas. É uma espécie de hipnose. A mãe que repete o conselho, a criança que se põe diante dela com cara de quem está ouvindo, mas ela está quase em transe hipnótico. E aquilo que a mãe diz vai se gravar por toda a eternidade no cérebro dela. Você está me dizendo uma outra coisa muito forte. Você está dizendo que a criança aprende em casa e na escola a ser dissimulada? A ser hipócrita, fingida, hipócrita e outras que ser uma impostora e tudo mais. Mas qual é a saída no caso da escola, por exemplo? Qual seria a saída? Desculpe, eu tenho um exemplo mais rico em família, para mostrar até onde vai esse nível de hipocrisia. Acho que ele é bem elucidativo. Eu gosto muito desta frase. Ainda hoje, apesar de toda a conversa fiada sobre liberdade sexual, continua verdadeiro como sempre foi, que nas famílias honestas, respeitáveis e dignas, que são todas as famílias do mundo, eu vou ser franco, ninguém tem pinto nem xoxota. Você, durante 20 anos, você aprende a fazer as caras mais cínicas do mundo, dizer, as moças, não, imagina, nunca tive isso na vida. Imagina se minha mãe tem esse negócio. Você acha que tem cabimento e chamar isso de educação ainda por cima? Quer dizer, eles te obrigam a criar a mais perfeita hipocrisia e mentira que você possa imaginar. Porque se uma criança começar a se mostrar curiosa, dizer, mãe, o que é isso? Por que é que eu tenho isso? Por que é que ninguém mostra? Por que é que ninguém faz? Ela vai fazer 5 ou 6 perguntas, porque depois ela vai ver umas caras muito feias no mínimo. E ela vai perceber que essas perguntas não se faz mais. Que aqui na Sagrada Família ninguém tem estas coisas nojentas. Embora estranhamente, é destas coisas nojentas que nasce a família, por quê? Bom, saída para a escola, quer dizer, o que você está dizendo no final é que a escola é apenas a continuação da família, quer dizer, quem vai lá dar aula veio de uma família semelhante também, a essa, toda reprimida. Existe uma saída para a escola? Eu tenho um projeto ideal baseado no Piaget, no Reich e no que eu aprendi de fisiologia motora. Hoje eu posso imaginar uma escola primária e secundária. Ideal assim, 30% de recreio, porque as crianças aprendem muito mais umas com as outras do que com os professores. Isso não sou eu que digo, foram feitas estatísticas assim. Falando, minha mãe é assim, minha casa é assim, meu marido é assim, elas vão aprendendo. 2, 1/3 de movimentação, porque você só consegue juntar ideias do jeito que suas mãos sabem juntar coisas. Se você nunca colou nada, você não sabe o que quer dizer cola. Se você nunca separou nada, você não sabe o que quer dizer separação. Dividir, somar. Somar todos os verbos, ou você fez com as mãos, ou você não sabe fazê-los com as ideias. Essa é a ideia do Piaget. E o Reich, enfim, que é a emoção. Ou você exprime ou você reprime também nos movimentos. Então, 1/3 da escola seria movimento. Ginástica, uma enorme variedade de movimentos. E no máximo 1/3 de aulas propriamente ditas e todas audiovisuais, evidentemente. Imagina ler história, em vez de pegar um filme histórico. No filme você vê trajes, costumes, carros, arquitetura, língua, música. No livro diz, e o banana foi lá, atacou o outro, matou 50 mil. Eu adoraria estudar nessa escola, gostaria demais. Mas você falou de uma coisa importante, sexualidade. No próximo bloco vamos falar de sexualidade, violência constituinte. No início do programa eu disse aqui, e não disse nenhuma novidade, que a gente hoje vivia em meio a muita violência. O Dr. Gaiarsa até agora traçou aqui um quadro da família tétrico. E dizendo pra gente, de alguma forma, que tudo se origina nela. Gaiarsa, você diria que a origem da violência também está na família? Vamos devagarinho. Ela exerce enorme influência sobre quase todos os comportamentos humanos. Não vou dizer que ela é a única influência do mundo. Muito. Muito no seguinte sentido, a família não aprende a brigar. O preconceito familiar é assim, em família todos nos amamos. Então as brigas de família, que são numerosíssimas e azedas para chuchu, acabam sendo de 2 tipos. Ou a repetição do desabafo, segundo eu engulo, terço eu engulo, quarto eu engulo, quinto eu engulo, na sexta eu vomito. Começa os vizinhos sabem que hora eu vou brigar. Os filhos sabem como vai acabar a briga. E não é uma briga, é um desabafo. Porque no dia seguinte, depois que eu acabei a briga com 1000 reclamações e queixas, eu começo a aguentar tudo outra vez na mesma.
Então isso não é brigar. Isso é fazer um teatrinho para desabafar um pouco, aliviar, para continuar aguentando uma situação ruim. O segundo tipo de briga é a culpa é sua ou uma boa esposa deve. Em vez de dizer, olha, eu gostaria que fosse assim, assim, e eu não gosto assim, assim, e vamos negociar, eu digo, uma boa esposa deve fazer assim. Em vez de declarar o meu desejo, eu digo que você tem uma lei mandando você fazer o que eu quero. Quando você diz vamos negociar, me parece que você não elimina, então, em hipótese alguma, um jogo com regras. Mas, claro, é isso que se espera que comece a acontecer. Que não tenha as regras antes. Que o marido é assim, que a esposa é assim, que o filho é assim. Que se comece a descobrir as regras que dão certo e não aquelas que a gente joga na cara do outro, do você devia. E sabe, se você não fez o meu gosto, em vez de dizer, olha, eu estou triste porque você não faz como eu gosto, eu digo, você é uma criminosa porque uma boa esposa devia fazer o que o marido espera. Então eu justifico a minha agressão. Eu vou te tratar mal com a sensação de que eu tenho razão, porque você não é uma boa esposa. Isso é uma sacanagem jurídica infernal se você pensar nessa história. Então, são estas as duas guerras sujas que você aprende em casa. E ninguém aprende a brigar limpo. A violência é agressão mal aplicada. Eu gosto muito dessa definição. Quando eu sei o que eu quero, eu vou, eu aceito, eu não aceito e acabou-se. Eu não fico dando show. Imagina, porque você aquele dia, porque eu quero, porque eu gosto. Não. Mas olha, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Essa é que é a boa agressão, aquela que me leva a fazer o que é importante para mim. Agora, usa-se muito dizer que a sexualidade mal resolvida leva à violência. E usa-se dizer também que tudo gira em torno do sexo. São duas perguntas que eu faço. Você concorda com essas duas afirmações, não? Em grandes linhas, sim. Mas olha, são dois tópicos muito grandes. Eu preferia... já dei uma boa guaribada na sexualidade na outra história e uma boa na violência aqui. Eu preferia passar à frente para não repetir, e são assuntos muito grandes esses. Agora, você concorda que tudo gira em torno do sexo? Basicamente, sim. Só uma piadinha. Sabe qual é que se exprime o conflito central da alma feminina? Esse eu sei direitinho. Toda mulher deve se comportar como se não tivesse xoxota. Porém, toda a vida dela gira em torno da xoxota. Ou me decifras, ou me decifras, ou me devora. Você está dizendo que a mulher usa a sua sexualidade para se manter viva, é isso? Extremamente, extremamente. E sempre com o pretexto de eu te amo muito. Mulher nunca tem jogo de poder, ela só tem jogo de amor. Mas ela usa a sexualidade infernalmente para se fazer valer, para influir, para conseguir o que ela quer, o que ela gosta. E está muito certo, é assim mesmo que é a regra do jogo. Aliás, é uma regra de jogo, eu gostaria de saber de você. Qual é a diferença entre o homem e a mulher? Por que nós temos essa diferença? O homem não usa dessa sexualidade também? Também. Mas sabe, é outro jogo inteiramente. Este assunto ia levar muito longe. Não gosto de responder quando eu sinto que precisaria muito chão para ter clareza. Aqui, com 2, 3 frases, eu não consigo colocar o que eu penso. Uma curiosidade, outra. Ter filhos é também uma realização sexual ou não tem nada a ver prazer sexual com procriação? Muito pouco. Aqui eu vou ser curto outra vez, num assunto que me apaixona e é muito longo. Eu gosto de separar muito. Um amor à espécie, que é a família, os filhos, a educação. E um amor de transformação. Sabe, os amores verdadeiros transformam muito a vida das pessoas. Muito. Menina, você não era assim. Depois que você conhecer esse homem, você virou a cabeça. Não te conheço mais, você não é mais a mesma. Eu acho que é isso mesmo que o amor foi feito para fazer. Para transformar as pessoas, para trocar qualidades e defeitos e fazer personalidades mais ricas, mais desenvolvidas, mais bonitas ou mais amplas. Porque se encontra 2 ruins, eles também cultivam um ruim e ficam Clyde and Becky. Ruim ao quadrado. Clyde e Bonnie. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Eu gosto de separar muito estas duas funções. E é muito ruim misturá-las. Muito ruim. A função de amor de transformação e amor de filho, de família. Este é para ajudar a crescer. Aquele é para que eu continue crescendo. Bom, seus pontos de vista, Gaiarsa, a problemática toda da relação família, sociedade, política, eu acho que ficaram bem expostos aqui de uma forma clara e objetiva. E a solução?
Falta um negocinho que nós não falamos e que importa mais na política. Você, Curtinho, tanto em família como na escola, criança não abre o bico em coisa importante. A nossa educação é essencialmente autoritária. Não há nenhuma criança no Ministério da Educação e Cultura. Nenhuma. Nem há criança, nem existirá adulto nenhum que já foi criança, se você quer saber. Porque os programas escolares são de uma imbecilidade sem tamanho. Então, se eu tenho educação durante 20 anos, educação autoritária em casa, educação autoritária na escola, como é que eu tenho coragem aos 20 anos de dizer que eu sou democrata? Que espécie de treinamento ou formação eu tive de democracia? Em que família se faz uma discussão séria de problemas? Olha, uma vez por semana vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu tenho esta queixa, eu tenho esta satisfação, gostei disso que você fez, não gostei daquilo que você fez, mas pais e filhos com o mesmo direito de discutir, minha cara. Isto é que é um treinamento democrático. E nenhum outro. E não quando é a mãe que resolve 90% e o pai resolve os outros 10%. E a criança resolve o sorvete que ele quer comer. Quer dizer que quando hoje a gente diz assim, estamos aprendendo a democracia, é mentira. Não, é verdade. Estamos engatinhando na democracia. Engatinhando, mas e na esta verdade... droga que você está vendo. Mas, na verdade, democracia a gente teria que ter aprendido em casa. E a família não foi feita para ensinar a democracia. É isso que você está dizendo? Sim, senhora. Sim, senhora. Ela é quase que feita, ela é feita ao contrário, ela é feita para preparar para uma sociedade autoritária. Bom, você propôs alguma coisa, você tinha proposto alguma coisa para a Constituinte? Tinha. O que era? Um Ministério da Família, a ministra deveria ser necessariamente uma mulher, eu acho. E, além disso, uma enorme campanha dizendo um pouco estas coisas que são simplesmente, olha, vamos dizer a verdade sobre a família. Um contrassenso essa ministra mulher, depois de tudo que você disse da mulher. Seria uma mulher especial, é isso? Não, teria que ser preparada, pensada. Aí há mil coisas que ninguém sabe como são. Eu sei que como está muito ruim. E eu sei que é extremamente importante a gente começar a pensar para melhorar isso. E o primeiro passo é dizer, olha aqui, gente, vamos rasgar a fantasia da família. Família não é uma maravilha. Família é um saco de gatos e uma panela de pressão. E vamos começar a falar sério nessas dificuldades e ver o que é que se faz com elas. Em vez de dizer que mãe é Nossa Senhora, papai é São José e que tudo está maravilhoso. Isso era uma brincadeira sua ou era uma proposta de fato, o Ministério da Família? Ah, para mim é muito sério, existe na Suécia. Existe na Suécia? Existe. Eu falei com a ministra da Família na Suécia. Por que suicidam tanto lá? Se você ficasse lá no inverno, você também se matava. Não tem nada a ver com questão climática. Muito. Aquele cinzento é deprimente, assim, 3 meses a fio, que você não vê luz nenhuma. Quer dizer, você acha que a questão família teria que ser tratada como um problema de Estado? Sim. Sim, sim. Ou público, vamos dizer assim. Grandes discussões públicas sobre família, quando você sabe muito bem que nenhum candidato jamais toca nesta questão. Todos partem do princípio de que a família é perfeita. Quando todos eles estão vivendo famílias mais do que precárias, todos eles, eu digo na cara de qualquer um, porque eu já ouvi todas as histórias que você pode imaginar sobre família, e eu estou para ver alguma que chegue de longe perto daquela linda família que a gente vive imaginando que só tem na propaganda da televisão. E a gente com toda esta mentirada da grande mãe, a santimãe, o grande pai. No próximo bloco, vamos de bate-bola? Vamos. Até já. Aí é curtinho. Bate-bola, jogo rápido com José Ângelo Gaiarsa. No mínimo, um pensador original. José Sarney é um bom pai para a população brasileira? Certamente não. Se considerarmos o resultado final, essa descrença total nele, diria que ele é um pai enormemente fracassado. Aliás, eu me preocupo seriamente com ele. Eu não sei se ele resiste a esta nuvem de descrença, de oposição, de desencanto, de gozação. Precisa ter muita força, de certo modo, para aguentar aquela... Eu tinha largado aquele negócio há 1 ano já. Cuidem desse negócio que eu não quero mais saber. Essa seria a sua sugestão? Cai fora. Olha, ele entraria na história se ele se retirasse agora, dizendo, olha, é evidente que o povo não me quer e é evidente que eu não consigo segurar essa peteca. Eu vou renunciar. Sucessão presidencial, você acha que a gente ainda vai votar por muito tempo no pai da gente? Vai.
E vai crescendo, como sempre, está crescendo uma minoria um pouco mais refletida, mais crítica, mais política propriamente dita. Mas é muito evidente que ainda 9/10 da população brasileira não tem o menor interesse em política propriamente dita. Tem um pouco em economia, porque o brasileiro vai acabar sendo economista na marra, porque senão ele morre de fome. Mas político não. Religião e igreja? A velha está morta. A nova está nascendo, com certa cara simpática até. E fora daqueles moralismos do pecado, do inferno, que o Papa ainda defende, mas que a nova igreja já está pondo um pouco de molho. Em boa hora. Os medos? De quem? De todos nós? O medo? Os medos. O que te vem à cabeça quando eu digo isso? Televisão. Você tem medo da televisão? Olha, cada vez que eu assisto 1 hora de televisão, eu fico 1 hora pensando em coisas feias. Seja jornal, seja desenho animado, seja novela, o que for. É um horror o nosso mundo. É só caçada, perseguição, opressão, trama, sacanagem, o diabo. Mas isso não é a vida reproduzida? Ah, é. Mas não é a vida falada, querida. Porque falados somos todos civilizados. Os nossos amigões lá de cima vêm aqui porque os direitos do homem, nós frustramos os direitos do homem. Mas os juros que ao serem cobrados matam 5 milhões de crianças, isto eles podem fazer, compreende? Mas vem nos ensinar a fazer um julgamento. A criança é um saco de pancadas, nada mais? Muito pior do que isto. Este ponto você vai me dar um chutezinho um pouco maior, que é muito importante, a meu ver. A família uma das piores consequências da família é instituir uma espécie de cegueira obrigatória, da seguinte maneira. Vivemos dizendo que mamãe é maravilhosa, a família é maravilhosa e a criança está ouvindo tudo isso. Mas as crianças de 3, 4, 5 anos, que ainda não estão muito enroladas em palavras e estão muito aqui no olho, elas estão sabendo que a mãe não é nada disso que a gente está falando. A mãe fica nervosa, fica zangada, fica impaciente, não presta atenção, fica de saco cheio. É gente, simplesmente, eu não estou dizendo que é um horror, é gente. A criança sabe que a mãe não é Nossa Senhora. Mas se ela começar a dizer, mãe, a senhora está muito nervosa, mãe, a senhora tem raiva de mim, mãe, a senhora está com raiva do papai, papai, o senhor está com cara de assassino. Imagine uma criança que dissesse essas coisas que ela está vendo. Ela seria violentamente reprimida. Então você é obrigado aos poucos, na vida de família, a fazer de conta que você não vê coisas feias. E você aprende a fazer de conta que tudo que é feio não existe. Você já aprendeu com o sexo a fazer de conta que nem seu corpo existe. Depois você aprende a fazer de conta que o governo horroroso, não, sabe, até agora eu te digo mais, até 30 anos atrás, se você visse o pessoal falar do governo, o senhor presidente resolveu, assim com esta cara, não, mas o senhor ministro foi até a França. Hoje em dia diz, aquele ministro vagabundo saiu de não sei onde para fazer não sei o quê. Mudou radicalmente a posição de respeito. Tudo nesta mesma. Hoje estamos rasgando um pouco a fantasia. Paixão. Termo equívoco. Mas vou um pouquinho com o velho amigo aí, que sem tesão não tem salvação. Vamos dizer tesão, eu gosto mais da palavra do que paixão. Assim, vontade de fazer coisas fortes, gostosas, bonitas, importantes. O velho amigo é o Roberto Freire. Roberto Freire. Drogas, por que tanta gente procura? Olha, eu não me espanto muito. Vou dar um dado complementar. Uma outra emissora grande dava uma estatística recentemente. Mais de 20% da população do mundo é depressivo crônico. Eu não me espanto nada com isso. Se você vê o nosso mundo com lucidez e clareza, ele é uma monstruosidade de perigo, de ameaça e de tristeza. As injustiças do nosso mundo, as opressões, as perseguições, as torturas, se você se demora em cima delas, você entra numa depressão brutal. Brutal. Daí as drogas? As drogas. Eu diria que não é para procurar, é para esquecer. AIDS, o que é isso? É a sexualidade castigada? Com toda certeza. Vamos dizer assim, há muita briga em torno da AIDS, até se ela existe ou não, veja bem, já vi gente séria dizendo que não. Que a AIDS é estado terminal de uma porção de outras doenças, mal diagnosticadas. Há quem fale isto a sério. AIDS, por que ela tem tanto interesse? Há 5 ou 6 grandes doenças, diabetes, arteriosclerose, câncer, cirrose hepática, e tem outras que eu não lembro, que também matam há muito tempo, matam cada vez mais, matam implacavelmente, mas você não vê isso todo dia na televisão. Matam aos milhões. Tem um caráter epidêmico que tem a AIDS?
Indiretamente, sim. Não são de contágio. Não se acredita que haja o contágio. Mas são doenças gravíssimas e mortais de que você não ouve falar todo dia na televisão. Mas não seria por não serem de caráter epidêmico? Mas aí é que entra, aí é que eu não sei se é o caráter epidêmico, que certamente é importante, ou se é o caráter da repressão sexual, que toca justamente o interesse, o desespero, a esperança e a frustração de quase todos. Uma confissão, Gaiás. Você vive tudo que você pensa? Como é que funciona com seus filhos? Como é que funciona? Você está noivo. Olha que forma mais tradicional de outra vez realizar tudo que está aí igual há tanto tempo. Primeiro, se eu faço o que eu digo, na verdade, esta pergunta você não pode fazer para o camarada. Você tem que fazer para outra pessoa. Todo mundo vai dizer, mas é claro, minha senhora, que eu sou um homem íntegro, eu faço tudo o que eu falo, o que é uma mentira redonda para qualquer um, inclusive para mim. Ninguém fala o que faz, ninguém faz o que fala. Mas você tinha dito mais uma? Eu tinha dito exatamente isso. Como é que você fez isso com seus filhos, isso que você diz, essa relação escancarada de gosto, não gosto, é isto, não é isto? Tentei, mas naquele tempo eu era quase tão amarrado quanto eles. Não esqueça que eu tive família há 50 anos atrás. Eu tinha a boa vontade, alguma preparação e fiz alguma coisa. Mas eu estava por aqui também de hábitos, de neuroses, de costumes familiares ruins que eu levei 30, 40 anos para atenuar em mim. Ah, era a questão de por que é que eu falo tudo isso e vou casar? Não, você ficou noivo. As pessoas nem ficam mais noivas. Eu sei, mas eu fiz questão. Por quê? Um pouquinho para o gosto da morena. Mas um pouco a convicção é esta. Uma grande razão que está me levando ao casamento novamente. E velha convicção. Você só se livra da velha família se você fizer uma melhor. Porque se você não fizer uma melhor, você vai continuar presa a uma mãe pelos séculos dos séculos. Mas se você encontrar uma mãe melhor, pode ser que você esqueça um pouco daquela. Se você encontrar um filho menor, talvez você encontre um filho melhor dentro de você. E essa é mais ou menos a esperança que a gente tem. Eu ia perguntar, isso é uma profissão de fé no futuro? Não deixa de ser. E eu mesmo me surpreendo, porque minha noção filosófica é extremamente pessimista. Eu acho que a humanidade é uma espécie inviável e que nós vamos nos liquidar. Mas a esperança vai junto, graças a Deus, senão eu já tinha me matado. Obrigada pela entrevista, Gaiás. Sim, senhora. Foi muito gostoso falar. Engrenamos bem, dançamos direitinho. Agora a gente fica... Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Devem agir em relação uns aos outros, com espírito de fraternidade. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo homem tem direito à propriedade. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure uma existência compatível com a dignidade humana. Todo homem tem direito à instrução e a instrução será gratuita. Todo homem tem direito a organizar sindicatos. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Nações Unidas, dezembro de 1900.